Então, os trabalhos estão caminhando. A gente espera apenas que eles sejam concluídos. Bom dia a todos. Meu nome é Patrícia, eu sou da área da educação e também sou tia de uma menina com espectro, e ela tem 12 anos. Minha irmã está já desde dezembro no Ministério Público, tentando colocar ela numa escola especializada. Ela passou pelo município, ela passou por uma escola particular, durante quase 10 anos ela está aí, né, em escolas, e realmente as escolas não propiciaram nenhum avanço significativo. Minha irmã já tentou de tudo, todos os parâmetros dentro do autismo ela já tentou, que não fosse uma coisa especializada, né? E agora eles estão tentando chegar nessa escola que beira em torno dos seus R$ 5.000 a mensalidade. E obviamente que o Ministério Público fica assim, demorado, né? Então, ela está todo esse tempo, desde o início do ano, sem aula, sem frequentar a escola. Isso deixa ela mais irritada, porque fica em casa, né, sem um acompanhamento e tudo mais. Então, justamente a fala da outra senhora, justamente a que eu queria saber, porque como o Ministério Público poderia pegar e aumentar a velocidade de trabalho com relação a essa frente, porque quem é que tem hoje em dia, né, na sua maioria, R$ 5.000 para disponibilizar numa escola especializada? Com licença, qual é o nome da senhora mesmo? Patrícia. Patrícia, vai ter uma mesa específica sobre educação. Dr. João Paulo Faustinoni, que é promotor aqui do Ministério Público de São Paulo, estará nela. Então, como a doutora Valdirene é do Ministério Público do Trabalho, eu tive que adiantar a mesa sobre vida adulta e trabalho. Se a senhora não se importar, ele poderia depois responder a sua pergunta, tudo bem? Tudo bem, não tem problema. Tá, muito obrigada, viu? Eu vou encerrar as questões para a doutora Valdirene por causa do adiantado da hora e ela precisa pegar o voo de volta para Brasília. Agradeço imensamente a sua presença, doutora Valdirene, minha companheira, e espero que façamos ainda muitos outros eventos e trabalhos juntas, e para nós é um prazer ter o Ministério Público do Trabalho aqui conosco, e, mais uma vez, é uma honra tê-la aqui. Muito obrigada. Eu que agradeço. Na sequência, vamos dar a palavra ao nosso auxiliar de promotoria, William de Jesus Silva. Bom dia, doutora Sandra Massoudi. Bom dia a todos aqui presentes nesse evento magnífico. Eu quero começar agradecendo a senhora pelo convite em participar desse evento de tão importante magnitude e dizer que é uma honra estar aqui nessa mesa, porque é raro, eu vou repetir, é raro ver autistas propriamente ditos participando de mesas de debate sobre autismo. É uma coisa que eu considero uma injustiça, que de uns anos para cá começou a ser contornada por entidades como a Abraça, da qual eu faço parte e vou falar durante a minha intervenção, e por coletivos formados por autistas propriamente ditos, não só no Brasil, mas no exterior. O coletivo Anjos Vermelhos, que eu comecei a organizar ano passado, faço parte também de alguns grupos de pessoas com deficiência, né? E sou panfletário, né? Não sei se essa palavra
é a mais adequada para esse momento, da neurodiversidade. Ou seja, o respeito às diferenças neurológicas humanas, sobre a qual eu vou explicar aqui durante minha participação. Eu quero começar, porém, falando um pouco sobre mim, falando como eu entrei no MP e falando por que são poucos os autistas que têm coragem de vir numa mesa falar sobre a própria experiência de vida e falar de um contexto geral. Eu preparei um slide, né, uma apresentação em PowerPoint, e vai ser interessante vocês assistirem, e depois eu gostaria de apresentar um vídeo feito em 2016 pela Fernanda Santana, que é presidenta da Abraça atualmente, falando sobre acessibilidade e autismo e contemplando um pouco a pergunta que... Como a senhora se chama? Que a Cássia fez agora há pouco. Eu acho que vai esclarecer um pouco sobre essa questão de autistas severos terem ou não condições de ingressarem no mercado de trabalho. Uma parte dessa resposta eu já dei agora há pouco. Mas, sem mais delongas, eu gostaria de colocar essa apresentação. Ah, tá aqui já. Bom, quem sou eu? Meu nome é William de Jesus Silva, tenho 24 anos, sou auxiliar de promotoria, mês que vem eu completo inclusive 1 ano de MP, sou aluno do 2º ano da graduação na área de gestão de políticas públicas pela USP Leste, inclusive eu tenho formação técnica de nível médio dentro dessa mesma área, pela ETEC-CEPAM. E nessa mesma ETEC eu também fui da primeira turma de técnicos legislativos que essa escola formou. Eu também sou técnico em comunicação visual pela Carlos de Campos. Eu sou membro da Abraça, como eu falei, Associação Brasileira para Ação em Defesa dos Direitos da Pessoa Autista, né? E aproveito para também fazer mais um esclarecimento. Os autistas, né, que começaram a se movimentar em torno da neurodiversidade, começaram a brigar pelos próprios direitos, já não querem mais ser chamados de pessoas especiais ou pessoas com autismo. Porque, para nós, o autismo é parte do que nós somos. E a gente tem que começar a desconstruir um pouco a imagem pública que se faz a respeito do autismo. Mas sobre isso eu vou falar daqui a pouco, para a gente não perder o foco. Eu fui conselheiro participativo pela subprefeitura da Sé, entre o começo de 2006 e o final do primeiro semestre de 2017, eu tive que me desincompatibilizar do conselho para poder assumir o ofício de auxiliar de promotoria aqui pelo MP. Eu estou lá na área de arquivo e microfilmagem, no 2º andar do edifício sede. E eu sou autista de nível 1, né, que é a antiga síndrome de Asperger. Eu tive diagnóstico aos 14 anos. Né, foi um diagnóstico até tardio. Minha mãe chegou até a pensar que eu tinha transtorno obsessivo-compulsivo por causa de alguns hiperfocos que eu tinha, né? E alguns deles eu mantenho até hoje, e eu friso que eles devem ser respeitados. Eu fiz acompanhamento psicológico durante muitos anos, recentemente eu recebi alta. Faço parte do grupo de teatro do CAPES Itapeva, que é o Noturno do Dia, que reúne pacientes com os mais diversos transtornos, ou melhor, sofrimentos mentais severos, entre esquizofrenia, síndrome do pânico e assemelhados. Lógico, eu estou licenciado porque eu estou no MP e os horários de ensaio acabam não sendo compatíveis com o expediente. E, semana passada, eu me tornei membro do coral do Ministério Público. Eu moro na região do Glicério, eu divido um apartamento com uma musicista de Tatuí, que é a Ana Oliveira, e inclusive eu indico depois o trabalho dela para vocês conhecerem. Uma cantora muito gente fina. E eu tive como experiências profissionais, antes de entrar no MP, 3 experiências de estágio pela saudosa Fundap, né? Todas elas na área de recursos humanos, a última na Secretaria de Meio Ambiente, lá em Pinheiros, em conjunto com a CETESB.
Eu fui estagiário do deputado estadual professor Carlos Gianazzi, do PSOL, que inclusive fez um projeto de lei limitando o número de alunos por sala em que tiverem alunos com algum tipo de deficiência. É um projeto que foi aprovado em 2015 e está para ser... Aliás, já foi sancionado pelo governador, na época, Geraldo Alckmin, que saiu recentemente, mas até agora não foi aplicado. Assim como não foi aplicada a Lei 10.639, que prevê o ensino de história da África nas salas de aula de educação básica. E, desde 11 de maio do ano passado, eu estou trabalhando aqui no MP como auxiliar de promotoria pelo Centro de Recursos Humanos. O meu supervisor é o Genival José dos Santos, junto com a equipe dele. Tem a charada, a doutora Sandra, a Sandra Belon, e a Sônia Regina, que é a diretora-geral do RH. A área onde eu trabalho tem, além de mim, mais 3 profissionais, né? Eu, inclusive, eu ia avisar para eles que a minha mesa foi antecipada, né? Porque eles ainda devem estar pensando que a mesa ia ser às 11, mas eu também não imaginava que ia acontecer esse imprevisto da doutora Valdirene ter que sair mais cedo. Mas tudo bem, isso acontece. Não é a primeira, nem vai ser a última vez. Eu participei de vários processos seletivos em empresas privadas, mas eu acho que encontrei o meu clímax, né, meu nirvana, se é que posso assim dizer, num serviço público. Né? E eu acho uma injustiça o que falam sobre os servidores públicos. Tem muita gente que, por ignorância ou desinteresse em conhecer a rotina de um servidor público, acha que a gente tem salário de marajá. Não é bem assim. Não é por aí. Servidor público é trabalhador como qualquer outra pessoa. E o autista é um ser humano como qualquer outro. A única diferença é que ele tem um funcionamento cerebral diferente, que pode trazer, sim, problemas. Isso eu não posso deixar de reconhecer. Eu posso falar também por experiência própria. Algumas características que eu tenho como pessoa autista me trouxeram alguns problemas, mas também tem pontos positivos. E eu acho também uma injustiça quando se foca nos 2 extremos. Ou se foca no autista gênio, né? Muitas vezes chegam a me chamar de Wikipédia ambulante ou computador ambulante, ou então se foca nessa imagem pública, me perdoe o uso da palavra, muito imbecil a respeito do autista, como se ele fosse um doente, um enfermo em estado terminal, e não é por aí, porque se criou um estereótipo de que o autismo só acomete crianças do sexo masculino. Isso não é verdade. Existem também adultos e até mesmo idosos autistas. E existem também mulheres autistas. E muitas vezes são subdiagnosticadas, tratadas como loucas ou grosseiras. Mas o que acontece? Devido à falta de preparo de determinados profissionais, e até mesmo profissionais da área de RH, eu não restringo isso à área de psicologia, à área de educação, é uma questão que tem que envolver trabalho multissetorial, que muitas vezes se esquece que o comportamento de uma mulher autista é diferente do comportamento de um homem autista. E eu devo dizer aqui que tem um espectro rondando a humanidade. É o espectro autista. E ele não é um espectro uniforme. Ele se manifesta de maneiras diferentes, com características diferentes e com consequências diferentes. Seguindo, uma das coisas que me ajudou a ter autocontrole, e também pretendo transformar isso em trabalho, em ganha-pão no futuro, é a arte, é o desenho. Esse é um dos croquis que eu normalmente faço para poder criar personagens. Essas pessoas que estão aqui são colegas meus da USP Leste. E uma coisa que eu gostaria de lamentar é que os colegas da minha própria turma de GPP tenho transformado a questão do autismo, né? E o tema do meu TCC já está definido. Eu vou falar sobre políticas públicas para autismo e neurodiversidade. E políticas públicas multissetoriais, não só na área de trabalho, mas também na área de educação,
saúde, segurança pública, qualidade de vida. Eu fico muito triste quando as escolas que trabalham com a questão da elaboração de políticas públicas tornam o nosso tema, as nossas demandas secundárias ou irrelevantes. Esses dias, teve uma mãe de uma autista adulta, que é restauradora, né, e que também é adepta da neurodiversidade, que ela foi atacada. Ela foi atacada porque ela fez uma crítica, né, ela se colocou um pouco no nosso lugar. Fez uma crítica ao estereótipo do anjo azul, que se deu por conta dos motivos que eu falei agora há pouco. Nós não somos anjos nem demônios, somos gente. E nós queremos ser tratados como gente, queremos ser respeitados. Não queremos ser vitrine para blogueiros oportunistas ou para algumas ONGs de fachada. Eu não vou aqui dizer, é lógico, que todas as ONGs são ONGs de fachada, porque tem ONGs que fazem trabalho sério, sim, mas, infelizmente, tem algumas ONGs que são criadas como mera reação de momento e só aparecem em protesto para arrancar dinheiro do Estado e não fazer nenhum trabalho sério. E eu não tenho medo de falar isso. Tem muita gente que tem medo, mas eu não tenho medo, porque eu falo a verdade, doa a quem doer. Então, nós autistas, nós queremos ser consultados primeiro, antes de virar vitrine para alguma ONG ou alguma escola. A gente tem que ter direito a ter voz própria, mesmo que muitos de nós não falemos. E eu vi uma reportagem outro dia dizendo que autistas severos não conseguem se comunicar. Quem disse que não? Existe um negócio chamado comunicação alternativa. E existem vários modelos de comunicação alternativa, como o RPM, né, que é o método de estímulos rápidos. Aqueles cartõezinhos também, e vem com figuras, falando a palavra. Até mesmo a Libras, para pessoas que são autistas severos e ainda têm deficiência auditiva. Então, comunicação alternativa existe. O que falta é interesse do Estado em tornar elas uma realidade. Essa é outra parte do meu trabalho. Elaboração de roteiros, storyboards. Por enquanto, apenas para portfólio, mas, de repente, eu posso levar para alguma empresa, se eles tiverem interesse em meu trabalho. E aqui eu vou deixar na tela os meus contatos para quem tiver interesse em anotar, falar comigo, quem quiser que eu vá em alguma escola ou empresa falar a respeito de temas como neurodiversidade, autismo, mercado de trabalho. E apenas para eu concluir, rapidamente, porque meu tempo também está se esgotando, eu entrei pelo MP, fiz o concurso de 2014, entrando pelo sistema de cotas para pessoas com deficiência. Se não me engano, a legislação prevê um percentual, acho que de 5%, né? 5% de vagas para pessoas com deficiência, já tem que estar reservadas. Eu entrei por essa classificação, né? Mas eu entrei disputando em condições de igualdade com outros candidatos que não têm nenhum tipo de deficiência. Não precisei de adaptação, é claro, mas há casos que é necessária adaptação, sim, para a pessoa poder fazer a prova em condição de igualdade com os outros candidatos, que estão na chamada concorrência ampla. Eu levei cerca de 3 anos para ser chamado para assumir o cargo, tomar posse, até porque o concurso acabou sendo prorrogado, né? E isso, inclusive, está previsto no Estatuto dos Servidores Públicos, né, que o concurso pode ter de 2 a 3 anos de prazo e pode ser prorrogado por igual prazo. Então, acabei sendo chamado em abril do ano passado e assumi no mês seguinte. E estou no período de estágio probatório, estou me dando bem lá no arquivo, né, e a minha facilidade em memorizar dados, mexer com documentos me ajudou muito, até porque eu já tenho essa experiência anterior do estágio. E, para finalizar, né, tem um texto aqui muito interessante. Tem uma empresa chamada Specialister. Não sei se vocês já ouviram falar.
A Specialisterne, né, ela foi fundada lá na Europa, se não me engano, na Suécia, pelo Torkelson. Ele começou pelo próprio filho. Depois começou a investir em outros autistas com potencialidades para progredir no mercado de trabalho. Né? São dezenas de projetos, né, que acabaram dando origem a outras empresas em outros países, como a Aspiritech nos Estados Unidos. Né? E eles, muitas vezes, os autistas que participam desses programas acabam cumprindo o desafio em 60% do tempo. E como ele fez isso? Justamente quebrando esse estereótipo do autismo como sendo uma deficiência intelectual. Ele já deu margem, ele já desconstruiu, né, já superou esse senso comum do autismo como sendo uma deficiência ou mesmo uma doença. Autismo não é doença. É simplesmente uma parte do amplo espectro de diversidade humana que existe no mundo. E há alguns casos em que vou usar uma... Acho que eu vou encerrar, né, porque eu acabei me esquecendo do que ia falar. Dizendo uma coisa. Nada sobre nós sem nós. Sou autista, quero ter direitos, quero ter direito de ter controle sobre o meu próprio corpo, quero ter direito de estudar, ingressar no mercado de trabalho, ter uma vida digna, viver em comunidade, e eu exijo que os neurotípicos, que as pessoas que não têm autismo, me respeitem e respeitem todos os outros irmãos de espectro que estão nos mais diferentes níveis do autismo. Bom, por enquanto é só isso, doutora Sandra. Qualquer dúvida que alguém tiver, qualquer intervenção que eu vier a fazer durante essa mesa, eu farei com muita satisfação. Quem tiver alguma dúvida, por favor, me perguntem, que, se for possível, eu esclareço com o maior prazer, com a maior satisfação. Muito obrigado. Muito obrigada, William. Muito obrigada mesmo. Quando eu fui te procurar, eu perguntei ao William se ele não se incomodava de falar em público, de falar da vida dele, porque não é fácil, né, falarmos de nós mesmos ou, enfim, das nossas dificuldades. Mas o William foi muito atencioso conosco e se prontificou a vir. Então, e eu tenho um enorme prazer de saber que temos na nossa instituição funcionários como você, William. Muito obrigado. Você realmente representa muito bem as pessoas com autismo. Se a senhora me permite, doutora Sandra, eu gostaria de apresentar o vídeo sobre acessibilidade ao autismo. Ele é longo? Ele tem 3 minutos. 3? Pode colocar, por favor. E, na sequência, eu vou pedir para... Se alguém puder ajustar também os amplificadores de som, né, para que fique bem claro para todo mundo. Eu vou pedir para compor a mesa o psicólogo... Perdão, estou com o cartão errado. Psicólogo Flávio Gonzalez, supervisor de qualificação e inclusão profissional da Associação de Pais Amigos dos Excepcionais de São Paulo, a APAI. Meu nome é Fernanda, eu sou estudante de arquitetura e nesse dia 2 de abril eu quero falar um pouco sobre acessibilidade e autismo. Eu vou falar o que é acessibilidade para a pessoa com transtorno do espectro autista e por que isso é importante. Eu vou tentar ser mais didática e menos técnica, tá?
Eu não vou entrar muito no mérito de explicar como fazer um ambiente ficar mais acessível, mas eu vou deixar alguns links sobre isso na descrição do vídeo, caso alguém se interesse. Eu vou usar o termo autismo para todas as formas de autismo, tá? Desde o autismo clássico não verbal até o autismo de alto funcionamento ou a síndrome de Asperger, que por acaso é o que eu tenho. O que é acessibilidade? Acessibilidade é tornar alguma coisa usável por alguém, de preferência por todo mundo, ou pelo menos para muita gente. Existem muitos tipos de acessibilidade. A gente pode ter acessibilidade na comunicação, acessibilidade na internet. Como minha área é arquitetura, eu vou falar especificamente de acessibilidade arquitetônica. Por exemplo, se uma pessoa que usa cadeira de rodas precisa se deslocar do ponto A para o ponto B e tem uma escada no meio do caminho, ela não vai conseguir. A escada, nesse caso, é o que a gente chama de barreira arquitetônica. É uma característica do ambiente que impede que essa pessoa use esse espaço da forma como ela devia. Tradicionalmente, a gente tende a pensar que o problema é dessa pessoa na cadeira de rodas. Ela não tem a capacidade de subir a escada. Mas será que o problema é a da pessoa mesmo? Se a gente remover a escada, que é a barreira arquitetônica, e substituir ela por uma coisa similar, tipo uma rampa, o problema vai estar resolvido. E todo mundo vai poder usar a rampa. Mas a pessoa ainda vai ser a mesma. Então será que o problema não estava no ambiente, ao invés de estar na pessoa? Eu acho que ele estava no ambiente. O ambiente não era acessível. E não se trata só de deslocamento físico. Se trata de percepção do ambiente, utilização, permanência, várias outras coisas, tá? São várias coisas que para quem não precisa acaba passando desapercebido, mas para quem precisa, puxa, aquilo muitas vezes é a diferença entre você conseguir usar o ambiente ou não conseguir. Mas o que isso tem a ver com autismo? Todas as formas de autismo têm algumas características em comum. E uma delas são as alterações sensoriais, que podem ser hipersensibilidades ou hipossensibilidades. Eu também já vi gente chamando de hiperestesia ou hipoestesia. O que é uma alteração sensorial? Bom, vocês sabem que os humanos têm vários sentidos: audição, visão, olfato, tato, paladar. Mas tem outros também que a gente não fala muito, como por exemplo a noção de temperatura, se está quente ou está frio, dor, a noção de onde você está dentro de um espaço, ou a sensação de equilíbrio, se você está caindo ou não. Todas essas coisas são formas como o seu corpo percebe o mundo e ele mesmo. Algumas pessoas sentem menos dor do que as outras, ou mais dor. Algumas pessoas têm mais dificuldade de saber quanta força tem que colocar num objeto para segurar ele na mão. Eu às vezes trombo com os móveis em casa porque eu não tenho muita noção de quanto eles estão perto de mim ou longe. E essas alterações podem acontecer para mais ou para menos em qualquer um dos sentidos. Os que têm mais a ver com o ambiente do ponto de vista arquitetônico são o olfato, a visão e a audição. A maioria das pessoas que tem alteração na audição parece ter hipersensibilidade auditiva. Não conseguem filtrar o ruído de fundo do ambiente e ficam muito sensíveis a estímulos auditivos. Mas muita gente tem problemas visuais também, com luzes agressivas ou aquelas lâmpadas fluorescentes, quando estão chegando no final da vida útil, começam a tremer. Aquilo é horrível. O cérebro da gente tem um nível de tolerância. Ele consegue lidar com uma certa quantidade de estímulo externo. Mas depois de certo ponto ele começa a sobrecarregar. E aí que começam os problemas. Sobrecarga sensorial. Quando você está muito perto da sobrecarga, você sente um nervoso muito grande, uma vontade muito grande de se afastar daqueles estímulos negativos. Mas nem sempre é possível. Às vezes você precisa ficar num ambiente que está te fazendo mal. Seja porque você quer muito, ou porque você não tem muita noção de qual o seu limite, ou ainda porque você não tem autonomia para sair desse ambiente. Por exemplo, se você for uma criança, te falarem, fica quietinho, a gente já vai. E aí, eles não vão, nunca. E você não sabe explicar direito
por que você precisa sair, mas você sabe que você precisa. É bem desagradável. Quando você está sobrecarregado ou a ponto de chegar numa sobrecarga, você já não consegue mais usar o ambiente como devia. Ou seja, você não tem mais uma experiência normal ali. Você põe toda a energia em tentar se manter no controle de você mesmo. Aí chega um ponto que não dá mais, que você simplesmente perde o controle. E aí duas coisas podem acontecer. Ou você entra num piloto automático e seu corpo simplesmente bloqueia tudo que está em volta. Você não consegue mais se comunicar direito com as pessoas e nem com o ambiente. E Deus do céu, como isso é cansativo. Depois que passa, é tipo... você fica exausto. Eu acho que de fora, a única impressão que dá é que você tá muito estranho. Mas as pessoas não sabem explicar direito por quê. Falam com você e você não responde, ou responde de uma forma, tipo... nada a ver, assim. Mas isso não é o pior. O pior que pode acontecer é você perder o controle e colocar pra fora tudo aquilo que tá acumulado dentro de você. Em inglês, eles têm um nome pra isso. Eles chamam de meltdown. Autistic meltdown. Meu inglês não é muito bom. Mas é basicamente um colapso. Eu vejo muita gente chamando de crise aqui no Brasil. Eu acho esse termo meio vago. Acho que todo mundo que conhece alguém autista sabe do que eu tô falando. Você simplesmente pira, surta. E aí você pode chorar, gritar, se machucar numa tentativa desesperada de sentir qualquer outra coisa que não seja aquele desespero. Você pode se debater, você pode sair correndo feito louco. É bem ruim, é bem constrangedor. Ninguém gosta, não. Eu acho que é uma das piores sensações que eu já senti na minha vida. De que você não tá no controle, de que você... É difícil de explicar, mas é muito ruim, acredite em mim. Eu perguntei na internet, informalmente, para algumas pessoas autistas o que fazia elas terem que sair dos ambientes. Eu queria saber se a informação ia bater com a pouca bibliografia internacional que já existe. E bateu. A maioria das pessoas falou sobre barulho, pessoas aglomeradas. Pareceu também um pouco de iluminação, cores e cheiros. Perguntei também o que de todas as coisas era o mais crítico, aquilo que fazia as pessoas terem que sair imediatamente. Quase metade falou barulho. Isso tem a ver não só com o fato de muita gente ter problema com barulho, mas também com a gente ter tanto ambiente com problema acústico. Quando o ambiente não recebe o tratamento acústico adequado, ele amplifica o barulho que já existe no lugar. Para a maioria das pessoas, problemas assim causam incômodo, mas não é um incômodo tão grande quanto para a gente. Para a gente representa mais do que um simples incômodo. Representa a possibilidade de usar o ambiente ou não usar o ambiente. É uma barreira arquitetônica. Do mesmo jeito que a pessoa com cadeira de rodas não consegue subir a escada, a gente não consegue usar um ambiente que não tenha tratamento acústico adequado, que não tenha iluminação adequada, que não tenha ventilação adequada. Eu não estou falando de novas tecnologias ou novo conhecimento. Tudo isso já existe norma sobre isso. Mas as pessoas parecem subvalorizar essas coisas, como se fosse supérfluo. Talvez para outras pessoas seja, eu não sei. Mas pra gente eu tenho certeza que não é. É fundamental. É mais do que conforto, é acessibilidade. Me diz, como alguém vai conseguir se tornar independente, fazer parte da sociedade, se não consegue usar os lugares públicos? Se não consegue ir ao banco? Se não consegue ir a uma loja de roupa? Se não consegue comprar comida no supermercado? Não consegue almoçar fora? E como que a gente vai comprar roupa na loja de roupa enquanto a gente está se debatendo? Como que a gente vai almoçar fora enquanto a gente está se autoagredindo? Como que a gente vai estudar ou trabalhar enquanto a gente está chorando, correndo loucamente por aí? Eu acho que não tem como. Só que a gente tem o direito, como pessoa, de fazer parte da sociedade. Não são as pessoas que são feitas para os ambientes, são os ambientes que são feitos para as pessoas. Então, eles têm que atender a necessidade, sabe? Por muito tempo eu achei que o problema fosse eu, e não os ambientes. Eu não tinha capacidade de ficar num ambiente barulhento. Mas hoje eu acho sinceramente que
O problema é o ambiente. Por que o ambiente tem que ser barulhento? Que diferença faz para a loja de roupa se ela é barulhenta ou não? Vai atrapalhar alguém se a loja de roupa não for barulhenta? Talvez para a maioria das pessoas não faça tanta diferença assim, mas para mim faz. Gente, gritar e chorar não é uma coisa que o autismo causa. Isso é uma reação natural. O seu corpo está tentando se proteger, ele está dizendo, puxa, alguma coisa aqui está me machucando. Eu acho que todo mundo entende que é inaceitável você tentar forçar uma pessoa que usa cadeira de rodas a descer a escada, né? Então por que eu vejo tanta gente tentando forçar autistas a ficarem em lugares barulhentos? É a mesma coisa. Isso é agressivo, isso faz mal, isso machuca. Leve eles em lugares que sejam tranquilos, que sejam acessíveis. E se não tiver nenhum, poxa, que tal a gente começar a exigir isso como acessibilidade mesmo, como direito das pessoas com deficiência? Exigir, não, a lei diz que eu tenho direito à acessibilidade, então o ambiente tem que estar preparado para me receber. Isso pode não estar nas normas de acessibilidade. De qualquer forma, já existem outras normas que dizem que os lugares têm que ser confortáveis, que entendem a necessidade disso. Pessoas autistas não precisam de um lugar mais confortável do que aquilo que está na norma já, sabe? Se uma pessoa é sensível ao ponto de não conseguir frequentar lugar nenhum, então ela pode fazer o uso de uma terapia de dessensibilização. Veja, terapia de dessensibilização não é jogar a pessoa no lugar que faz mal, simplesmente assim. Sabe como fisioterapeutas ajudam pessoas com deficiência física? Eles não fazem milagre, mas eles com certeza contribuem. Da mesma forma, a gente tem os terapeutas ocupacionais. Eles podem ajudar alguém autista e se dessensibilizando aos ou seja, aumentando sua tolerância a esses estímulos externos. Não faz milagre também. A acessibilidade arquitetônica continua importante. Se a gente colocar as duas coisas juntas, a gente vai alcançar um resultado muito maior do que usando só uma das duas. É por isso que eu acho que a acessibilidade é importante. É por isso que eu acho que os ambientes têm que se adaptar às pessoas. A partir do momento que os ambientes começarem a receber o tratamento adequado, eles vão começar a permitir o uso por pessoas diferentes. Eu acho que esse é um passo importante na busca pela inclusão. Obrigada por assistirem. Muito obrigada, William. Só um adendo rápido a esse vídeo, né? Tem uma coisa que a Fernanda não chegou a falar nesse vídeo, porque ele foi feito há 2 anos, a respeito de uma coisinha chamada transtorno de processamento sensorial. Muitos autistas têm esse transtorno adicional, ou seja, ele tem dificuldade para ter adaptação sensorial. E um Autistic Meltdown, que foi citado aqui no vídeo que ela gravou, vamos imaginar que eu sou um balão. Eu vou até dar esse exemplo de pé. Vamos imaginar que eu sou um balão. E quando ele começa a encher é porque eu estou recebendo um monte de estímulos sensoriais externos, muitos deles negativos. Esse balão começa a encher tanto, que vai chegar uma hora que ele vai explodir. Isso é o Autistic Meltdown, a chamada crise, né? Se bem que essa palavra nós fizemos questão de abolir do vocabulário. É um colapso. Os colapsos, principalmente as crises de autoagressão e de automutilação, elas não deveriam ser vistas, não deveriam ser encaradas como num sentimento de pânico. É simplesmente uma das variadas reações que o corpo de uma pessoa autista tem quando recebe estímulo sensorial em excesso. E a terapia de dessensibilização, ela é muito importante. As chamadas TOs, eu não cheguei a... Eu trabalhei muito pouco com TO quando eu fiz o acompanhamento lá no CAPS, quando adolescente, mas eu fiz parte de um grupo de estímulo artístico capitaneado por uma psiquiatra e psicanalista chamada Júlia Catunda. Ela é uma das fundadoras da Grife das Doidas, que é uma grife de moda na qual pacientes com algum tipo de variação psiquiátrica produzem, elaboram modelos de vestido croquis e tudo mais.
Então, TO, grupos de teatro, grupos de trabalho multissensorial, eles são fundamentais. Ou grupos como a Oficina dos Anjos, que também faz essa parte de TO, de moda e têxtil, eles são fundamentais. Eu vejo muita gente dizendo que CAPES não é lugar de autista. Se alguma pessoa disser isso para vocês, pode ter certeza que ela está mentindo. Porque eu fiz acompanhamento em CAPES a vida inteira. Se não fosse pelo CAPES, se não fosse pelo acompanhamento que eu fiz, tanto no CAPES infantil quanto no adulto, eu, por exemplo, não teria chegado onde eu cheguei hoje. Então, não acreditem em tudo que falam sobre o autismo, porque boa parte do que falam é balela. É senso comum para ter dó e conseguir caridade e status. Né? Porque a gente não precisa de dó, não precisa de pena, nada disso. A gente quer respeito. Isso mesmo. William, vou pedir que você fique na mesa e vou passar a palavra